doidinho do meu coração. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos lá para mais uma leitura, porque tem gente que tá ansiosa. Vamos lá, meu povo, não vai dar certo para todo mundo, não briguem com a taróloga, porque às vezes a gente tá vendo uma leitura de tarô e a taróloga tá lá falando, né? E a gente já montando a nossa história assim na cabeça. E de repente tá aí espelhado, tá invertido, tá sei lá, o que a gente começa a ficar com raiva da taróloga. Não fiquem, gente, porque nós não sabemos do que nós estamos falando. Ó a franja torta por causa que choveu e já os cabelos querendo arrepiar, né? Não adianta passar spray anti-umidade, anti não sei o que o bicho arrepia. Vamos lá. Então não fique com raiva da taróloga. Se tá espelhado, invertido, é só você inverter os papéis. É isso daí. Combinado? Sim, então combinado. Gente, quem tá caindo aqui agora e já gostou da vibe, já fique e se inscreva. Por favor, faça isso, porque o YouTube só funciona com a inscrição. Gente, não adianta, pode ter 500 plataformas, nada vai fazer frente a isso aqui. O YouTube continua sendo um colosso. Você quer conteúdo mais extenso, de qualidade, tem de tudo aqui, meu povo. Tem de tudo. Você paga o YouTube Premium, é muito melhor que qualquer outra coisa, tá bom? Apoie os produtores de conteúdo, que joga conteúdo de grátis aqui pra você. Se inscreva nos canais, tá bom? Vamos embora, meu povo? Então vamos para mais uma tiragem. Gente, preciso falar também das consultas particulares, que é a razão principal de eu estar aqui. Tenho 26 anos de tarô, sou certificada pela certificação Ítalo Marcilli. Tudo isso para entregar para você aí do outro lado. Sim, a melhor consulta de tarô por vídeo chamada. Sim, nós vamos conversar zóio no zóio, sem essa de coisa gravada, de perguntinha por áudio, não sei o que lá. Não, é aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, é olho no olho, tá bom? É uma consulta, gente, que visa o aconselhamento e o direcionamento. Tanto é que eu tenho muitas clientes que são psicólogas, psicoterapeutas, tá bom? Até médicas, e se consultam comigo, confiam no meu trabalho. Olhem os depoimentos lindos que eu tenho no canal. Todo final de leitura eu deixo pelo menos uns 2 depoimentos para vocês lerem, tá bom? Vamos embora, meu povo? Então vamos. A gente vai começar com o Oráculo de Delfos. Eu ia começar com o tarô direto, mas não. Algo me disse, comece com o Oráculo de Delfos. Então vamos lá. Que venha a verdade para essa mesa. Que meu anjo da guarda me conduza para a melhor interpretação. Que Deus nos abençoe. E que essa leitura vá para quem mais precise. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mesa aberta para Áries, para quem tem qualquer coisa em Áries, para quem tá lidando com alguém de Áries, para quem caiu sem querer aqui e a carapuça servir, pode estar espelhado, invertido de ponta cabeça, aí você vê como é que você vai adaptar a história, se for para você. A inocência, perspectiva, o triunfo, time do amor, o presente, a ociosidade. Áries, muitos de vocês, quando às vezes eu comento alguma coisa, mas acontece que ariano não é assim. Gente, tem que parar com esses estereótipos, com esses rótulos, tá? Eu já conheci pessoas com os mais variados temperamentos. Eu já conheci gente de Áries que é super tranquila, de boa na lagoa, sagitariano que é super caseiro, não gosta de aventura, e todo mundo fala que sagitariano gosta de aventura, gosta de sair, que é isso. Eu já conheci gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é signo. Então, primeira coisa, vamos tirar esses rótulos, vamos nos desfazer dessas coisas, tá bom? Porque a gente tem ariano com todo tipo de mapa astral, com todo tipo de temperamento e personalidade. Dito isso, tá? O que eu tô vendo aqui na mesa é o seguinte: tem uma situação que você tá meio que aguardando
que ela aconteça e que ela flua. Só que você inocentemente, o Áries, você tá achando que isso vai acontecer se você não se mover. E veja bem, não é não se mover por questão de preguiça. Você acha que se você ficar mais recuado, mais quieto, você vai conseguir triunfar nessa situação. Eles estão falando não, tá? Aqui nesse caso, você tem que olhar as coisas de um outro ponto de vista para você conseguir obter o teu presente, para você conseguir ter o que você quer. Esse presente saiu aqui com a carta do triunfo. Então, não é um presente que você vai ganhar. Esse presente que você recebe é o seu triunfo pelo seu esforço, tá bom? Só que com a carta da ociosidade na inocência e o time do amor, mostra que você tá indo na direção disso de uma maneira muito lenta, tá bom? Não na velocidade que deveria ou não da forma que deveria, tá bom? Talvez de uma maneira assim muito acanhada, sendo que você deveria ir com mais personalidade para cima, deveria ir mais rápido. Aqui tá pedindo uma mudança de postura para você conseguir essa coisa que você quer, porque vai dar certo. É só você mudar a forma como você olha isso, tá bom? É como se você estivesse olhando por um ângulo assim. Olha, eu acho que nesse ritmo que eu tô indo, mais tranquilo, mais comedido, vai dar certo. Só que nesse caso específico que estamos tratando, que pode ser para qualquer área da vida, você vai colocar aí no contexto da sua vida, aqui você precisa ir com um pouco mais de personalidade para cima disso, tá bom? A caridade. A impressão que dá é que você está fazendo isso por amor, por um amor maior. É assim, olha, se eu correr demais ou se eu avançar demais, eu posso prejudicar pessoas, eu posso prejudicar um contexto maior. A difícil lição. Áries, mude a postura, tá? Por quê? Porque você vai se arrepender lá na frente de não ter tomado uma posição um pouco mais firme, tá bom? Aqui na difícil lição tá falando isso. Pode ser que para proteger um grupo, por amor, alguma coisa assim, você acabe se anulando, tá? Pituquinha passando aqui, ela vai no cantinho dela, que tá o paninho lá. Você acabe se anulando, você acabe não fazendo o que você deveria e depois isso repercute em você negativamente, falando assim, caramba, eu devia ter acelerado, eu devia ter feito, eu devia ter ido. Amor sensual, tá? O amor sensual aqui, gente, ele não saiu com a conotação de amor só, mas a gente está falando de você exercer o seu poder de sedução nessa coisa que você tá, de você realmente manifestar isso de uma maneira mais óbvia, não deixar nas entrelinhas, sabe? Por que eu tô falando isso? Quando você tá sob o efeito de um amor sensual, é difícil você esconder esses sinais, né? Porque eles são muito, não digo primitivos, mas assim, fica muito latente quando você olha, né, com uma pessoa, quando ela tá desejosa de algo, ela tá realmente querendo aquilo muito. Então, esse amor sensual saiu como um forte desejo. Olha, eu quero muito tal coisa. Então, se você quer muito tal coisa, o que eles estão fazendo? O que eles estão falando?
Não fica paradinho, nem acuado, nem tímido. Vai mais pra cima, tá bom? Porque pode ser que se você não fizer isso, ó aqui, ó, a difícil lição, você vai ficar arrependido, tá bom? Gente, vamos de tarô. Lembrando que no tarô pode sair outro assunto diferente disso que tá aqui em cima. Renata, isso pode servir para amor? Isso pode servir para trabalho, para família? Pode servir para qualquer coisa. Que você veio aqui buscar uma orientação. Vamos supor que esse teu comportamento, ele tá mais no campo familiar, tá bom? Tem que ser modificado. Esse teu comportamento tá mais na área afetiva, amorosa também. Não importa. Aqui você precisa deixar mais claro o que você quer, o que você sente. Por quê? Tendo esse comportamento, aqui eles estão falando que você triunfa. Que você ganha, que você vence. Fundo do maço, o imperador, gente. Aqui a gente tá falando de triunfo, de poder, de você chegar no topo mesmo, tá? De alguma coisa. É isso que você quer, tá bom? Mas talvez o teu comportamento não esteja condizente com esse querer, com esse desejo ardente retratado aqui no amor sensual, tá? Eu quero e quero muito, então demonstre isso. Ó, Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus é energia pura, meu povo. É movimento, é energia. Se tem um cavaleiro que reflete energia e movimento, é o Cavaleiro de Paus. Então eu vou pra cima com tudo. Aqui a gente não tá falando de você pisar no freio, não. É o contrário, é acelerar. Ó, Rei de Espadas. Vocês estão indo para uma batalha, entendeu? Então não dá para ir com um comportamento muito inocente, como saiu aqui, ó, e acuado, tímido. Se você tem na tua frente um fronte de batalha, tá? Então você vai ter que partir para cima com tudo. Por quê? Porque você não está lidando com carneiros, você está lidando com lobos. Então, se você for para essa situação com uma atitude de carneiro, você vai ser devorado. O Áries, em última análise, é isso, em palavras bem simples, sabe? Ó. 5 de espadas. Aqui reflete um medo que você tem de não ganhar. De sair derrotado desse campo de batalha. Rainha de Ouros. Você só vai sair derrotado se você se encolher. A gente tem cartas de poder na mesa que estão pedindo, falando para você ter uma atitude de poder, tá bom? Você só vai perder se você se encolher ou tiver uma atitude de perda, de quem vai realmente entregar os pontos. Ó, 3 de ouros. Você vai contar, nesse caso, com ajuda, com apoio que você precisa para essa situação.
É como se, olha aqui, ó, a rainha de ouros com 3 de ouros. É como se o apoio da pessoa certa chegasse na hora, tá? Então você não perde. Só que para você não perder, você não pode ter medo, porque você vai se deparar com pessoas, até na questão da ajuda, que estão aqui, ó, estão aqui em cima. Então você vai ter que falar de igual para igual com essa galera. E para você poder falar nesse tom, nesse pé de igualdade, você não pode ir encolhido, tá? Você tem que ir demonstrando que você sabe que você pode. Agora, se você de fato não sabe e não pode, aí você tem que tirar o time de campo. Eu não posso ser maluca de falar o contrário, tá bom? Aqui eu tô falando com pessoas que sabem o que querem, que conhecem o que querem e que podem realizar, porém existe uma certa lentidão ou um agir meio inocente ou uma ação ineficaz, uma ação não suficiente. E como nós estamos falando de um fronte de batalha, você tem que ir preparado, você tem que ir com tudo. Até na questão de ajuda, você tem que estar preparado, porque vamos supor, Renata, eu sou, sei lá, eu sou um general e eu vou falar com o imperador, tá? Então você tem que saber chegar nessa pessoa. Tá entendendo? Agora, vamos colocar a situação assim. Me falta uma habilidade, me falta uma capacitação, me falta alguma coisa nessa área que eu tô querendo, nesse negócio, nesse lance que eu tô pretendendo. Não importa se é familiar, se é amoroso, se é profissional. Então você precisa adquirir essas competências que te faltam. Por quê? Porque se você for despreparado, aí sim você vai passar vergonha aqui no 5 de espadas. Tá? A justiça. Essa cooperação e essa ajuda que vocês vão receber, ela é de pessoa justa, ou ela vem de pessoas justas, de pessoas que combatem de maneira justa, de pessoas que lutam de maneira justa, que lidam de maneira justa, enfim, a gente está falando de pessoas boas, tá bom? Mas, veja bem, a justiça, ela é cega, então a gente está falando de pessoas boas no sentido de serem justas, mas assim, se você não estiver preparado, essa justiça da pessoa também vai pesar para o teu lado. Você tá me entendendo? Vamos supor, eu quero ser o general, eu quero comandar aquele batalhão ali. Aí vem o imperador e fala assim: não, você não vai. É um imperador justo, ele é bom e ele é justo. Mas ele vai falar: você não está preparado, você não vai comandar. Ele está sendo justo, ele está sendo bom, ele não está sendo malvado. Tá? O tolo. Muitos de vocês vão perceber o seguinte: olha, eu realmente não tô pronto, tá? Eu vou ter que começar esse caminho do começo, eu vou ter que pegar a minha trouxa e me preparar melhor. Gente, é um puta de um exercício de humildade, de reconhecer aquilo que a gente ainda não tá pronto para desempenhar.
reconhecer os nossos limites e falar assim, realmente, eu preciso começar do começo, eu preciso obter mais habilidades para depois eu realmente conseguir chegar onde eu quero. Dois de copas, tá? Aqui a gente está falando de você encontrar a situação ideal, de você encontrar o parceiro ideal de jornada, seja lá o que for que isso signifique para você, tá? Mas vai acontecer a partir de um reconhecimento de que, olha, eu não posso mais ficar parado achando que eu consigo fazer uma coisa que eu não tô pronto ainda. Eu vou ter que me lançar aqui na carta do louco, eu vou ter que sair com a minha trouxinha e começar do começo. Fala mais sobre esse 2 de copas. 5 de ouros. Aqui é uma sensação de perda, de abandono, sabe? De rejeição. Então, na verdade, aqui nesse 2 de copas com a justiça e o 5 de ouros, você vai sofrer uma rejeição, porque é como se a pessoa virasse para você e falasse assim, olha, enquanto você não se livrar dessa sensação de rejeição e de abandono, né, você não está pronto. Então você vai ter que pegar a sua trouxinha e começar essa estrada de novo, o Áries. Você vai ter que voltar lá no começo. E entender que se você for pro fronte de batalha assim, ó, com essa sensação de perda, de rejeição, de abandono, de tristeza, você realmente vai perder. Seja um relacionamento, seja uma pessoa legal que você conheceu, seja um trabalho, tá bom? Seja uma relação familiar que você tá querendo, sei lá, consertar, alguma coisa que você tá vivendo no âmbito familiar e você ainda não resolveu no nível da rejeição e do abandono. Onde há até uma certa mágoa, sabe, referente a alguém que você é muito próximo, aqui ó, no 2 de copas. Pode estar espelhado isso, gente, às vezes é você em relação a outra pessoa, falando tudo isso e expondo isso para a pessoa, tá? Um envelope fechado. Exatamente, tem coisa que você ainda não conhece, tem coisa que você ainda precisa descobrir, e você só vai descobrir quando você pegar a trouxinha aqui do louco e falar, eu tenho que saber mais sobre essa situação, que eu ainda não consigo entender, que eu ainda não tô conseguindo digerir. O livro, aprendizado, tem tudo a ver. Eu preciso sair nessa estrada, tá? Me aventurar. Por quê? Porque tem coisa que eu ainda não entendo nesse contexto, nessa história. Eu preciso aprender mais sobre isso. Por quê? Porque eu não estou pronto.
Ó, o caixão com o louco. Então, assim, olha, eu decido colocar fim nisso agora para poder iniciar a jornada do jeito certo, aprender as coisas do jeito certo, tá? Então, eu encerro aqui para poder começar do jeito certo. Gente, um exemplo, tá? Eu estudo tarô desde os meus 25 anos, tá bom? Então, tô com 26 anos de tarô. E durante esse tempo, muitas vezes eu não conseguia entender algumas coisas. Então, obviamente que eu não estava pronta para esse fronte de batalha. E se eu entrasse nele com tudo, seria o 5 de espadas. Eu ia passar vergonha. Eu ia sair derrotada. Então, o que eu quero dizer para vocês é que enquanto nós não tivermos as nossas competências todas, sejam elas em que âmbito da vida for, a gente vai estar despreparado. E aí a gente vai estar sempre, difícil lição, tomando na cabeça. Tá bom? Então, muitas vezes a gente precisa ter a humildade de reconhecer que para chegar onde a gente quer, a gente precisa se desenvolver mais. Às vezes eu vejo pessoas nos comentários escrevendo coisas tão absurdas assim, que a gente não pode... Às vezes a pessoa está sonhando com um cargo super alto na empresa, como eu já vi nos comentários, e aí quando eu leio, e vejam bem, gente, isso não é uma tiração de sarro, nem um preconceito. Vocês precisam abrir a cabeça de vocês e parar de ser mimizento. Quando eu falo todo mundo, não é Áries, eu falo todo mundo que vê tarô, tá? Quando eu fui olhar o comentário, a pessoa escrevendo português tudo errado. Então, assim, se a pessoa não tá conseguindo o básico, tá bom? Que é uma boa escrita, como que ela vai almejar subir de cargo, ter um aumento, se ela não consegue dominar a própria língua, que é o básico? E ninguém tá falando de você ser um mestre da gramática, mas de você escrever corretamente, tá? Pontuar, acentuar, enfim, né? Dar as pausas necessárias para você começar uma outra frase, uma outra oração. Vocês estão me entendendo? Às vezes você caiu aqui e você tá lidando com uma pessoa assim. Passa para a pessoa. Quem sabe a carapuça não serve para ela e você não consegue fazer ela entender que ela precisa evoluir, que ela precisa dar um passo a mais. Às vezes você é a pessoa que tá lidando com essa pessoa que parece que não tá conseguindo enxergar que ela precisa pôr o pé na estrada, que parada aqui na ociosidade, esse triunfo não vai chegar, tá bom? Embora ela tenha tudo para triunfar, ela tenha dentro dela as potencialidades para isso acontecer, mas se ela ficar aqui na ociosidade, não vai passar de mera potencialidade, ou seja, aquilo fica encapsulado, aquilo não acontece, tá bom? Galera, espero que vocês tenham entendido, que tenham ficado até o final, tá bom? Porque eu sei que muita gente não fica até o final quando às vezes a leitura não é o que você... Ai, não, isso aqui não é pra mim, então eu não vou ficar. E às vezes é por rechaçar o que tá lá. Não, não é pra mim. Mas não é pra você, mas às vezes é pra alguém. É pra alguém que tá perto de você. E se você passar pra pessoa, pode ajudar bastante, vai fazer a pessoa abrir a cabeça, tá bom? Um beijo, um queijo, fiquem com Deus, vocês tratam de valorizar aqui o pessoal, gente, tá? Que faz conteúdo aqui, principalmente as tarólogas que têm experiência, tá? Que estão aqui faz muitos anos, a gente sabe o que a gente fala, a gente não faz título para agradar, a gente não faz nada para chamar atenção, a gente fala o que cai na mesa, doa quem doer, tá bom? A verdade acima de qualquer coisa, sem fantasia, sem ilusão. Um beijo, um queijo, um cafezinho bem quentinho, um bolinho de fubá, que por sinal eu fiz com queijo parmesão e coco, ficou uma delícia, e leite de coco na massa, ficou tudo de maravilhoso. E vou comer um pedacinho. Tchau, até!